Hoje nós vamos falar sobre a constituição de Davi. Nós vamos falar como Davi alcançou então, finalmente, a sua condição de rei em Israel. Mas rei oficialmente. Ele tinha a unção durante o momento que Saul ainda era rei, mas ele não poderia assumir a condição de rei porque tinha um rei interino. Mas agora, Saul já não estava mais no seu caminho. Isbosete, que era o único sucessor com vida, estava morto, então o caminho estava escancarado para Davi assumir a sua posição, assumir a vontade de Deus, o chamado dele. E Davi foi escolhido por quê? Porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele foi preparado a cada desafio, a cada luta, a cada dificuldade. Ele veio se habilitando espiritualmente para se tornar o maior rei de Israel. E exatamente hoje nós vamos ver como ele conseguiu a conquista de todos os reinos ao redor, como ele subjugou todos os inimigos e se tornou o rei tão conhecido, muito além de apenas ter derrotado o gigante Golias. Então vamos começar lendo o livro de 2 Samuel, capítulo 5. Vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 3. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Lembra da diferença de dois tipos de autoridade? Então você tem um tipo de autoridade que é a autoridade por delegação. Então, o processo natural de um novo rei seria ele recebeu o reinado porque ele recebeu de seu pai, ele era o sucessor, ou então o rei que estava antes, ele delegava, ele escolhia outro rei, todos tinham que se sujeitar porque ele era o rei escolhido. Agora, havia um outro tipo de rei que nós chamamos de autoridade por admiração. Esse rei era o rei Davi. Agora ele não era só um homem que recebeu aquela capacidade delegada por Deus, até porque ele tinha também esse tipo de autoridade, porque ele recebeu a unção sobre a cabeça dele. Ele tinha o envio de Samuel. Lembra essa ocasião no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel? Samuel colocou óleos sobre a cabeça dele e delegou todos os atributos de Deus a um rei e falou: você vai ser o novo rei de Israel no lugar de Saul. A princípio não seria possível porque Saul tinha filhos, e a tendência era os filhos serem sucessores, mas a gente sabe a história, todos os filhos foram mortos, Deus preparou o caminho para que Davi assumisse essa posição. E agora nós vemos o quê? Que o povo de Israel o admirava. O povo de Israel falou: nós lembramos daquilo que você fez pelo povo, o grande herói que você era, Davi, porque você venceu Golias. Saul derrotou milhares, Davi derrotou 10 milhares, era isso que as mulheres cantavam em todo o reino. E reconheceram o quê? Que Davi era realmente o rei de Israel, o homem escolhido por Deus. Então, Davi, ele reina em Israel como Hebrom, como a sua principal cidade, vamos colocar assim, a sua capital, durante 7 anos e meio. Depois ele vai conquistar Jerusalém, que nós vamos ver em seguida, aonde ele vai reinar em Jerusalém por toda Israel durante 33 anos, ou seja, nós vemos que Davi reinou em Israel por mais de 40 anos. Exatamente isso que nós vamos ver também em Crônicas. Então nós vamos fazer um paralelo aqui, porque o livro de Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, ele acaba sendo uma repetição com uma lista de muitos nomes, genealogias e assim por diante, do livro de 2 Samuel. O segundo livro de Samuel, muito parecido com o primeiro livro de Crônicas. O livro de Crônicas foi escrito por Esdras, na época do pós-exílio, muitos e muitos anos depois. Nós estamos falando de ordem mais ou menos 600 anos depois. Então Esdras, ele meio que faz uma recapitulação
dos livros de Samuel e dos livros dos reis. O ponto é que você consegue ver textos de reis e de Samuel no primeiro livro de Crônicas. Então nós vamos usar aqui no caso, segundo Crônicas, né, segundo a visão de Esdras, aquilo que ele leu nos reis, porque tem alguns detalhes extras. Porque é interessante do livro de Crônicas, tanto o primeiro livro como o segundo, que Esdras ele vai somente narrar sobre o reino de Judá, sobre o reino do sul. Ele não vai se importar em narrar sobre o reino do norte, porque exatamente a origem dele era do reino do sul, lá durante o pós-exílio. Então é claro, ele vai falar sobre Davi. Então o livro de Crônicas vai começar falando sobre a história de Davi, até o último rei de Judá. O importante nós entendermos é que o capítulo 12 do primeiro livro de Crônicas, ele vai narrar os valentes de cada uma das tribos que seguiram Davi. E o capítulo 11 que nós vamos ler agora, ele vai narrar exatamente o que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, que é a conquista do Monte Sião e de Jerusalém, que vai ser chamada Cidade de Davi. Então, vamos ler. Vamos lá. Segundo livro de Crônicas, capítulo 11, versículos 4 a 9. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir o jebuseu será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E foi edificando a cidade em redor desde Milo, completando o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Qual a diferença do texto que nós lemos aqui de 2 Crônicas 11 e de 2 Samuel capítulo 5? Basicamente é o detalhe do versículo 6, em que Davi fala: quem primeiro ferir os jebuseus será o grande chefe, o grande general. E quem se levantou para tomar ali a cidade primeiro, já ocupar a cidade de Davi, que é Jerusalém? Joabe, que era sobrinho de Davi. Lembrando que Davi tinha uma irmã chamada Zeruia, que teve 3 filhos, Joabe, Abzai e Azael. Azael já era morto, foi morto por Abner. Abner foi morto em vingança por Joabe, então nós sabemos que sobraram Joabe e Abzai. Joabe se torna então um grande herói, porque ele vai conquistar a cidade para Davi. Agora, Bispo G, quem são esses tais jebuseus? Bom, os jebuseus é o povo que habitava ali até Seguro, e ele era um dos descendentes de Cão. Então, Cão, ele teve vários descendentes, e um dos descendentes de Cão era Canaã. E Canaã, um dos descendentes de Canaã eram os jebuseus, que ocupavam aquela região por muito tempo, né? Então, desde que Jerusalém ela foi criada, vamos dizer assim, ninguém ocupou aquele lugar. Então, os jebuseus estavam lá desde o início. Então, uma cidade que já deveria ter ali por volta de 1000 anos, mais ou menos, tanto que há pouco tempo atrás, há uns 10, 15 anos atrás, nós tivemos os 3000 anos de Jerusalém. Então, bate mais ou menos com essa época que ela já tinha por volta de 1000 anos, quando Davi consegue conquistar. Imagina, um milênio inteiro, ninguém entrou, mas Davi entrou. O ungido de Deus entrou e ocupou o espaço. Para você se lembrar, quando ele falou sobre Cão, veja esse gráfico, para você entender o que aconteceu após o dilúvio no livro de Gênesis. Então, Noé ele tinha 3 filhos. Destes 3 filhos, isso aí é o mapa, tá? Jerusalém é onde está em azul. Jerusalém que está em azul é a cidade que os jebuseus eles vão conquistar. Agora nós vamos daqui a pouco mostrar você o gráfico da genealogia para você entender. Olha, Noé, ele tem 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então de Sem vem os povos da Mesopotâmia e o povo de Israel. De Cão vão vir os cananitas, né, Canaã, e os povos africanos, como os cuxitas e os filhos de Misraim. E de Jafé vão vir os indo-europeus. Então nós temos aí, né,
Todos são primos extremamente distantes, não é? Agora, os jebuseus, eles eram descendentes de Canaã. Nós sabemos que havia uma palavra contrária a Cão, pelo fato de ele ter exposto Noé, e que os descendentes de Cão para sempre serviriam os outros dois irmãos, Sem e Jafé. Nesse momento, parece que não, né? Porque os jebuseus estavam ocupando esse lugar incrível, que era a cidade de Jerusalém, que era um monte estratégico, né? Mas nós sabemos que ali havia uma palavra profética que iria se cumprir, porque tudo seria dominado pelos filhos de Sem e pelos filhos de Jafé. E algo interessante, um aspecto interessante, Dani, no que você está colocando, é que o que ocorre? O diabo, ele se potencializa pela maldição. Sim. Então, Cão estava embaixo de uma maldição, e os seus descendentes também. Então, o diabo vendo isso, para ele comprometer aqueles que eram abençoados, benditos, como Sem, como Jafé, ele faz o quê? Ele larga todo o seu potencial, que a gente percebe que é o potencial de idolatria, de prostituição, tudo que aqueles povos de Canaã eram, e outros da mesma forma. Babilônia, que é a marca da Babilônia. Então a gente percebe isso, que ele potencializou por um determinado tempo, tanto que o principal e o primeiro homem a constituir um reino foi nada mais do que Nimrod, que era um descendente de Cão, como nós já falamos numa outra aula. Então, o que o diabo quer? Ele quer pegar a maldição, se habilitar e potencializar os malditos para que os abençoados entrem na maldição. Essa é a origem de tudo, infelizmente, e a origem da religiosidade, que é essa marca de maldição. Ou seja, a maldição só pode vir para aquele que é abençoado se ele se sujeitar à condição daquele que tem essa maldição. E a gente vê isso através da religiosidade, porque a religiosidade, ela é uma maldição. Então, a própria idolatria e as coisas que a gente percebe, e a gente às vezes vê pessoas que são potencializadas por um lado, mas que por outro lado vê uma assolação, uma destruição muito grande em família. Então, às vezes o inimigo até potencializa financeiramente e traz uma destruição na vida, vamos dizer, conjugal, na vida sentimental, até nos filhos, assim por diante, né? Nós vemos que uma marca da religiosidade é muitas vezes não haver uma sucessão. Porque o que o inimigo quer através da maldição é cessar a sucessão de bênção. Agora, o que é curioso se 500 anos antes aproximadamente, todo aquele território foi conquistado por Josué e pelas tribos, por que os jebuseus ainda estavam ali ocupando a cidade de Jerusalém? Vamos ler o trecho que explica por que até então eles dominavam aquela região. Vamos lá, Juízes capítulo 1, versículo 21. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. Vamos lembrar que Samuel que escreveu, e alguns juntam esse texto, até o momento de Samuel, quem dominava Jerusalém? Os jebuseus. E ele explica o porquê. Porque se você ler o texto do capítulo 1 de Juízes, fala que quem conquistou Jerusalém foi Judá, e a obrigação de tirar aquele povo que dominava ali a região era da tribo de Benjamim. Tanto é que, por exemplo, a tribo de Judá arrancou todos os povos ali da região, que era prometida para eles, todos. Eles só não arrancaram os filisteus porque eles tinham carros de ferro, segundo a palavra. Então eles tinham, na verdade, uma tecnologia superior. Deus não permitiu porque não era adequado, eles seriam exterminados nas mãos dos filisteus, não era o momento. Chegaria um momento com Davi, agora não era o momento. Mas todos que eles tinham força, eles tiraram. Então é o caso, por exemplo, de Hebron. Caleb foi lá, arrancou os 3 gigantes, dominou Hebron e assim por diante. Agora nós vemos que Benjamim tem o mesmo sentimento de todas as outras tribos, porque Manassés, Efraim e os outros vão fazer a mesma coisa. Vão permitir que alguns povos ainda vivam ali na terra, para serem escravos, para servirem. Só que esses povos seriam um laço. Daí a história do livro de Juízes. Porque a gente vê que o livro de Juízes pouco fala sobre Judá. Pouquíssimo fala sobre problemas com Judá de ordem espiritual. Basicamente fala das tribos do norte. Fala de Dan, fala de Manassés, fala de Efraim, fala do lado de lá, que é Manassés oriental, região ali de Jabes, Gileade e tudo mais. Por quê? Porque eles permitiram que tivesse aquela brecha, aquele laço.
permitir com que aquela malignidade estrangeira da idolatria convivesse com eles. Então os jebuseus estavam ainda ali dominando, porque os benjamitas permitiram. E quem que vai arrancar os jebuseus? Davi. Tribo de Judá. Já Judá de novo, é verdade. Não é? Uhum. Então Judá, acho que Davi completa o serviço, né? Ele chega lá, bom, Judá veio e conquistou Jerusalém, os benjamitas não tiraram os jebuseus, então deixa eu completar o serviço que os benjamitas não fizeram. E você vê que interessante, né? Que a origem de Saul era da tribo de Benjamim. Pois é. Então vê como o que é, né? A própria negligência que Saul tinha, nós vemos que era uma marca que ela começou ainda a propagar, porque já era função. Até Saul mesmo já deveria ter tomado alguma atitude, né? Então, a gente percebe também que num outro momento, Josué, ele e todos os exércitos vencem 5 reis, inclusive o rei de Jerusalém. Quer dizer, o que faltava era só tomar a fortaleza. As vitórias já tinham sido dadas. Então, parece que assim entrou no processo de acomodação, né? Esse é um processo perigosíssimo. Os jebuseus eram realmente muito fortes. Eles até zombaram de Davi. A fortaleza, né? Porque ela ficava num local, eram 7 colinas, e num lugar mais alto, então... Como grandes comerciantes, né? Eles detinham todo o comércio ali, praticamente um domínio absurdo, né, do Oriente Médio. Para ver o potencial que eles tinham, então a analogia que é feita no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, ela fala a respeito do rei de Tiro como Lúcifer. Então, é chamado tipologia. Então, alguns referenciais que os profetas usavam de pessoas eram ligados e tinham um vínculo espiritual. E o rei de Tiro, de tão poderoso, o comércio, tudo aquilo, as pedras, tudo que ele tinha de riqueza, era o símbolo da entidade mais, né, que mais aviltou, vamos colocar assim, o mundo espiritual, que era Lúcifer, né, Satanás. E é uma coisa engraçada, porque fala na multidão do seu comércio, né, em Ezequiel 28, porque
é a prática da corrupção. É. Então, o que os fenícios faziam? Como eles eram um pedacinho de terra pequeno, mas eles eram hábeis, né, comerciantes, eles tinham frotas de navios, eles tinham todo esse domínio, tecnologias como extrair do mórex, né, aquele pigmento dos reis, púrpura, né? a púrpura e tudo mais. Como eles eram pequenos, falaram assim, olha, ele é aquele tipo de cara que contratava um mercenário, mas não entrava na guerra. Né? Ele falava assim, não, para que eu vou para a batalha? Eu tenho dinheiro. Né? Então é o tipo de ser humano bem liso, né? É amigo de todo mundo, vê que é uma ameaça, já vai lá. Então, o que aconteceu com o Irão? Irão já viu como é que estava um negócio ali no Oriente Médio? Já viu que Davi ia conquistar todo mundo? Eu já vou ser amigo desse cara, porque eu não quero encrenca com ele. Aí já mandou o que ele tinha de melhor de arquitetura, de engenharia civil, né? Os carpinteiros, os homens hábeis, o cedro do Líbano, famosíssimo, né? Madeira, que era a madeira nobre dos reis da época, e constrói um palácio para Davi e fala, olha, já estou te honrando, amigo, né? Não quero entrar nesse bolo aí de guerra, não. E eles também não eram nada burros, né? Porque vendo todo esse potencial, e um outro lado, eles já estavam de olho naquela saída do Mar Vermelho, porque o Mar Vermelho dava para um outro lado que eles ainda não dominavam. E que a gente vai ver que depois com Salomão, a cidade hoje de Eilat, é a cidade principal, onde depois o próprio Salomão, vai construir junto com outro Irão, que vai ser um descendente dele, vai construir lá barcos e muitos barcos para agora conquistar o Oceano Índico. Quer dizer, ele não era nada bom. A descendente, a gente já fala, né? Os fenícios são os árabes, né? Então, comércio... Uma sabedoria que eles tinham, né? É impressionante. Ali em Jerusalém, Davi vai reinar por 33 anos. E ele vai ter como que uma elite, vamos colocar assim, no exército, que eram os 30 valentes. De 30 tem os 3 que eram tidos como heróis. Depois a gente vai ver isso mais para frente, 2 Samuel, no capítulo 23. Também é narrado em 1 Crônicas 11. Mas eram 30 homens diferenciados daquele exército que ele foi formando desde a caverna de Adulão. Tinham 3 que se destacaram, não é? E também em Jerusalém, ele já vinha com 6 filhos, né, de Hebron, e ele teve mais filhos em Jerusalém. Vamos ver aí a relação. Ele vai ter filhos com Batseba. Então, Batseba, ele vai ter Samua, Sobabe, Natã e Salomão. E que Batseba vai ser um rolo que a gente vai contar mais pra frente, porque esse aí foi não que era Batseba, né, mas a atitude de Davi foi um laço pro reinado dele. E as demais mulheres, né, ele teve com outras mulheres, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete, bastante Eli no nome aí, né, e Tamar, né, até porque El significa Deus, né, Jeová, né, vem dessa raiz. Tamar, lembre-se desse nome, é uma filha que ele vai ter, que também vai ter uma situação terrível que ele vai enfrentar, familiar, como consequência do adultério que ele teve com Batseba. Mas essas emoções vão vir para as próximas aulas. Veja cada dia o seu próprio mal, né? Vamos ver então, depois da conquista da fortaleza, ele edifica Milo, ganha o palácio de Irão, enfim. Vamos ver agora o que acontece com as guerras, porque é claro, os inimigos estão olhando, estão vendo ele tomando a cidade. Davi é constituído rei não só em Judá, agora em toda Israel. Então, é claro, ele vai ter batalhas, ele vai ter oposições dos vizinhos inimigos. Vamos começar pelos, talvez, os vizinhos mais complicados, que são os filisteus. Vamos lá. Vamos lá, segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos 17 a 25. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregar-mo-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: Rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns.
Refaíns. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Gibeão até chegar a Gezer. Então nós vamos ver aí duas tentativas dos filisteus de guerrear contra Israel, agora sob o domínio de Davi. É claro que as duas, os filisteus são derrotados. Então tentam a primeira vez, logo que sabem que Davi foi constituído rei, já vão atacar, e eles vão atacar no Vale dos Refaíns, né, conhecido como Vale dos Refaíns. Vamos ver no mapa aí que vale que é esse. Era um vale bem perto de Jerusalém. Então ele era um vale que ficava entre Jerusalém e Hebron, mas mais próximo de Jerusalém, né? Ficava próximo também dessa cidade que nós vamos falar sobre, Baal Perazim, que é onde Davi ele executa a derrota definitiva sobre os filisteus. Mesmo assim, eles ainda intentam, se levantam novamente, vão contra Davi de novo no Vale dos Refaíns, mas Davi, com uma estratégia de Deus, né, ele vai pelas amoreiras ali, ele derrota os filisteus e vai empurrando os filisteus desde Gibeão, que fica um pouco ao norte de Jerusalém, até essa cidade à esquerda chamada Gezer. Então, imagina, Davi vai empurrando os caras do Vale dos Refaíns até Gezer. Bom, só por curiosidade, Refaim era uma raça de gigantes, né? Eles são até comparados com os Anaquins. E, por curiosidade também, teve um rei que era o último Refaim, né? Que foi Og, o rei de Bazã. Então fala que, ele é tão engraçado que fala lá em Deuteronômio 3:11, que a cama dele tinha quase 4 metros. De 4,5. 4,5. 9 côvados, dá quase 4,5 de comprimento. Imagina o tamanho do cara. E era de ferro, tinha que ser de ferro, de madeira não aguentava. Não aguentava, o tamanho do cara. Imagine o tamanho desse rei, que foi um rei que foi um dos primeiros 2 povos, né? Que foram conquistados, Esbom e Bazã, pelo povo de Israel quando vinham do Egito para conquistar a terra prometida, do lado da Jordânia. E o que significa Baal Perazim, Bispo G? Baal é senhor, né? O termo usado de senhor. Perazim é ruptura. Então, Perazim, né? A gente vai ter até um caso, depois uma pessoa que nasce, que rompe e nasce antecipadamente com não romper. Então, a palavra é romper mesmo. Então, o que era Baal Perazim? Era Baal, senhor das rupturas absolutas. Perazim é ruptura absoluta, quer dizer, nunca mais eles iam se erguer. Então, ele era um divisor de águas e definitivamente os filisteus nunca mais se ergueriam contra Israel. É verdade, porque depois você vai lendo a história dos reis, os filisteus ficaram na deles e minguaram. Não se levantam mais. Né? Outros povos vão se levantar, talvez até mais fortes, né? Porque eles vão vir da Mesopotâmia, que aí daqui a pouco vão vir a Babilônia, a Síria principalmente, que assolou Israel por completo, as 10 tribos, depois Babilônia, que assola, enfim, mas aí é um outro momento mundial, vamos colocar assim, né? Mas é interessante, porque você nunca mais vai ver os filisteus se levantarem. Acabou. Davi, definitivamente, e ele completa a conquista de Judá. Porque conquistou tudo, e não a região ali do Vale dos Filisteus, porque eles tinham carros de ferro. E o homem da tribo de Judá completa o serviço. Judá tem domínio sobre toda a região. Né? Interessantíssimo. Vamos ver agora o capítulo 8, que vai falar agora da conquista de Davi sobre todos os outros inimigos vizinhos. Note que todos os vizinhos são subjugados por Davi. Vamos lá, segundo o livro de Samuel, capítulo 8, versículos 11 a 14. Também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Adadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Ganhou Davi renome quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. Pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia.
E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. É a frase-chave, né, do segundo livro de Samuel, sem dúvida, porque ele domina tudo. Absolutamente todos os vizinhos são sujeitos, até uns que vieram de graça, como Zobá, alguns que vieram se meter na hora que não devia, né, Adadezer, né, aí foram se meter, tirando os fenícios que já fizeram aliança, os outros, todos foram derrotados, e até Edom, né, ficaram como servos. Moabe também, Moabe foi também pior. Alguns até Davi matava, né? É até engraçado a forma que ele matava, né? Então ele pegava um cordel de medir, então vamos dizer 1 centímetro. Tinha mais de 1,60, já era. Tinha menos, sobrevivia. Porque assim, era um cordel para medir, para ficar com vida. 2, então havia algum tipo de medida, ele falou, passou, quer dizer, os baixinhos nessa agradeceram de não ter crescido muito, porque sobreviveram. Que era muito alto, forte, obviamente, ele era matava. morto. Que coisa. E nós vemos também que o rei de Zobá, chamado Adadezer, que é uma região ali da Síria também, né, depois de Jesur, você vai subindo em direção a Jesur, que ele conquista muitos cavalos, mas ele manda alejar todos. Agora, porque ainda não há a tecnologia do homem de Israel com o cavalo. Então o cavalo não é usado. Tanto que a gente vê, Davi, ele tinha o jegue dele, né? O jumentinho. O jumentinho dele. Então ele tinha o jumentinho dele, e que depois até continuou, né, o jumentinho, mas não tinha prática para isso. Então eles já retaram, quer dizer, eles cortaram o tendão de Aquiles para que os cavalos fossem só usados assim, no trabalho forçado, porque poderia ser usado até contra ele. Não tinha cavaleiro, então poderia até ser usado contra ele. Então ele preferiu já retar para que eles fossem usados e não fossem mais usados para a guerra, porque aí ele ficava inutilizado para a guerra. Que coisa, né? Curioso. Bom, vamos ver agora o mapa, para encerrar a nossa aula. Vamos ver a região. Então, olha em amarelo, que é toda a região que Davi conquistou. Esse miolinho azul é a região que Saul conquistou. Então, de Jerusalém para baixo era a área de Judá, Jerusalém para cima, nessa área azul, são as 10 tribos de Israel. Agora você vai descendo, olha a região toda que Davi conquistou. Você vê os fenícios que fizeram aliança, estava fora. Então, olha lá, Zobá, região de toda a Síria. Olha como ele conquista a região de Amon, né? Os amonitas ele conquista nessa cidade de Rabá. Você vê que ele conquista Moabe. Os filisteus, ele fica ali numa zona neutra, ele empurra eles para lá, para a faixa de Gaza e deixa eles ali. Conquista os amalequitas, os edomitas também, que ele vence ali no Vale do Sal. Então, olha o tamanho do reino de Davi comparado ao reino de Saul. Realmente um homem forte. Ó, e vai acabar onde o bispo G falou, ali em Eilat, né? Lá embaixo, essa pontinha ali embaixo amarelo, é a famosa cidade de Eilat. Ela tem hoje hotéis, né, resorts incríveis lá, um lugar lindíssimo. É o comecinho do Mar Vermelho, né? Ele é um local, né, porque ali é perto ainda do deserto do Negev, mas ele é um local assim que tem a fauna submarina, é a mais assim completa que existe no mundo inteiro. Nem na Indonésia, onde você for, você não vai encontrar um lugar tão rico quanto em Eilat. Incrível. Então é isso aí, a aula de hoje. Você vê aí a conquista de Davi definitiva sobre o seu reino. E na próxima aula nós vamos falar sobre o retorno da Arca da Aliança para Jerusalém através de Davi. Antes da revisão, quero dar a dica Gospel Bay de hoje, que é a Bíblia Apostólica. Esta Bíblia linda, com essa capa de couro marrom, anotada por apóstolo Estevão Hernandes. Imagine, 40 anos de ministério, né, dentro dessa Bíblia, o mover apostólico, um encarte maravilhoso, com 40 estudos, 40 ministrações de oferta, 40 perfis de personagens, dicionário apostólico, mais de 5.000 notas de referência com, assim, milhares de revelações na palavra, mapas coloridos, tabelas históricas de referência. Tudo isso você vai ter por um preço muito camarada, né? Ali no nosso site gospelbay.com.br. Você tem um pagamento facilitado e vai receber com toda a comodidade e segurança na tua casa. Olha, que linda opção para você dar
de presente de Natal para toda a sua família e amigos. Tem uns irmãos aí que aproveitam aí para evangelizar, né? Conhece alguém aí que não serve a Jesus, fala, eu vou te dar uma Bíblia de presente, você vai ler e Deus vai transformar a tua história. Também nós temos o Televendas, 3500-1222. O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Vamos revisar a aula de hoje sobre a constituição do Reino de Davi. Na aula de hoje, estudamos sobre a constituição de Davi sobre o reino, o alcance máximo do seu poder após anos de lutas e habilitações. Davi conquistou Jerusalém, invadindo o Monte Sião pelos canais de água, e expulsou os jebuseus. Também derrotou todos os inimigos vizinhos de Israel e os colocou como seus servos. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.